cabeça pra cima. Pois é, né? Nosso tema hoje, crise familiar e as consequências no comportamento das nossas crianças, porque isso é algo que a gente tem que ter atenção, né? Afinal de contas, a família é a principal responsável, como vocês já disseram aqui, pelo desenvolvimento saudável ou não das crianças, não é mesmo? Então, muita gente diz isso, né? Que briga, né? Quando o casal começa a brigar, é melhor separar. Esse negócio de ficar brigando não dá certo. O que é mais saudável, a discussão ou a separação do casal? Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu diria que nenhum dos dois é mais saudável, nem a briga, nem a separação. Eu acho que, isso também tem muito a ver com a saúde emocional, né? Os dois têm que ter uma saúde emocional para poder... E o que é difícil, né? A gente sabe que a saúde emocional perfeita nenhum de nós tem. Mas a gente tem que procurar isso, né? Tá sempre buscando emocionalmente estar mais equilibrado, né? E eu vejo assim, eu vou fazer 25 anos de casada com 7 de namoro. Então eu tenho mais tempo com meu marido que de solteira, né? Aprendi muito com ele mais velho, né? E eu vejo assim, a gente, na criação da nossa filha, a gente nunca discutiu na frente dela. A gente sempre preservou ela. Também nunca fomos de gritar um com o outro, nem falar palavrão, nada disso, né? E ele sabe, quando eu falo assim, eu chamo de Nino, né? O apelido dele. Mas quando eu tô muito zangada, eu falo, Wagner, vem cá. Aí ele vai ser uma DR, né? E procurar conversar. A gente sempre procurou conversar, né? Eu falei, aumenta um pouco a voz, sim, mas a gente procurou preservar a nossa filha, Stephanie, dessas discussões. Né? Lógico, tivemos muita crise. São 32 anos juntos, haja crise, né? E graças a Deus, Deus tem prevalecido com a graça dele no nosso lar. E nós sempre conseguimos superar as crises, né? E preservar a Stephanie. Lógico, tivemos tempo de, não está dando mais. Cheguei com a minha filha uma fase da adolescência. Olha, eu acho que não vai dar mais. Mas cheguei honestamente e falei para ela, né? Eu acho que a gente não está tendo. E, graças a Deus, a gente conseguiu superar essa crise da separação, né? E eu pensei muito, quanto isso vai prejudicar a criação da minha filha numa adolescência, né? Mas o quanto eu também tenho que abrir mão da minha vida, daquilo que, né? Mas eu contei muito com a bênção de Deus para superar e hoje eu te garanto, nós temos uma harmonia no lar, um relacionamento que realmente eu estou assim... sendo muito grata a Deus, no nível que nós chegamos. Superou, né? Superou. Porque superou. A gente senta e tiveram maturidade, né? Entendeu? E cresceram com a crise, e né? graças a Deus eu pude contar com isso, sabe? É exatamente essa questão de maturidade, né? Eu acho que cada caso tem que ser analisado não somos com iguais, as suas né? próprias particularidades. Mas uma coisa que se percebe hoje em dia é que os casais, eles têm pouco diálogo. Não conversam. Não esgotam as possibilidades, né? Deu problema, vamos trocar, como se isso fosse uma garantia de que o próximo relacionamento não viesse também com as suas dificuldades. Isso é um engano, é um engano. Eu estou casada há 12 anos, também tenho um relacionamento, se for contar, 18 anos junto, e eu aprendi uma vez, num momento de crise, que relacionamento que dura é aquele que corre o risco de acabar. Se corre o risco de acabar é porque tem chance de permanecer. E se os dois estiverem dispostos a conversar, a se entender, a abrir mão, a conhecer o ponto de vista do outro, porque às vezes a gente convive... Ceder, né? A gente convive e tem pouco conhecimento, na verdade. Acho que a nossa geração também é um aprendizado o tempo inteiro. Eu sou de uma geração que eu vi, os meus pais são casados há 38 anos, os pais do meu marido também estão juntos há 38 anos. Mas eu venho de uma geração em que eu tenho muitos amigos que já se separaram. Média brasileira, 15 anos, né? Casais se separam, em média, com 15 anos de casado. É pouco tempo, né? Ninguém aguenta mais ficar. É melhor sair das situações de conflito. Mas, gente, a questão é... As crianças, elas devem ou não ser envolvidas nessas discussões, no momento que a relação do casal não está legal? A criança deve ser envolvida? Quais os reflexos disso, de envolver ou não? Celeste, a Cristiane falou, né, a questão do modelo de cada família. Realmente é uma verdade.
Tem família que você conta, né? Pode contar para as crianças e isso para ela, isso não vai piorar o estado dessa criança contando. E tem famílias que já têm um modelo que não gostam de contar, de falar. Então, é muito difícil, mas minha opinião, na opinião como profissional, eu acredito o seguinte, você não precisa detalhar o que está acontecendo. Sim. Você tem que dizer o tempo inteiro, se é criança, você tem que dizer, estamos em crise, estamos brigando um com o outro, usa a palavra adequada ali, mas você pode ficar tranquilo, nós somos adultos e sabemos sair bem disso. Só que uma segurança, né? Uma precisamos discutir sobre esse assunto para chegar a um resultado. Então você fica tranquilo, você não precisa se meter, eu não preciso de você para me defender, não preciso de você para me defender, nem para defender seu pai. Isso aqui, olha, é conflito de marido e mulher. Né? Ou quando é de pai e filho, é de pai e filho, quando é de mãe e filho, quando é de vó e filho. Então, tem que exatamente perceber que tipo de conflito. E as crianças que têm, pela idade, estão com dificuldade de entender aquilo, né? Você posicionar a criança. Essa mãe, às vezes, pega a criança e fala, olha, nós estamos passando por esse momento, seja um momento financeiro, seja um momento... você não fica preocupado, você vai, estuda, se preocupa com as suas coisas, porque nós somos adultos. E os adultos, eles têm, né, e falam uma cabeça melhor, e vai resolver isso. Pode ficar tranquilo indo para os seus estudos, para a sua vida. A gente grita um pouquinho, porque adulto tem essa mania. A gente fala não sei o quê, porque o adulto tem mania de quando está chateado, mas... Fica lógico que tem hora que chega a extremos, né? Aí não tem jeito, aí tem que realmente buscar ajuda em tratamento, na igreja, né? Pedir muita oração e... Porque, na verdade, a criança, ela percebe quando as coisas não vão bem. O tempo inteiro. Ela percebe. E se ela não tiver nenhum tipo de orientação, de indicação, de conversa, né, desses adultos em relação a ela, aí ela vai desenvolver isso na cabeça dela, né? Do jeito que ela... Inclusive, a criança, ela vai estar sempre achando exatamente isso, né, Cristiane? Ela vai estar sempre achando que essa mãe está deprimida, que é porque não a ama, que não a ama, né? Então, que o pai tá brigando, que o pai tá chateado, o pai tá com raiva, tá todo irritado dentro de casa. Ele não vai falar bem com essa criança, dificilmente ele vai acabar jogando, essa criança não sabe. É um para-raio, né? Vai ficar ali sem saber. Ela vai achar que aquela casa tá naquela crise alguma coisa por causa errada, dela. Ela está fazendo alguma coisa de errado, ou ela não está conseguindo ajudar. Se é crise financeira, por que causa tanto conflito? Porque a criança se sente impotente. Eu não posso fazer nada para ajudar meus pais. Então, já em crise de casal, o filho adora ficar doente. Porque se ele fica doente, os dois se juntam para olhar para ele. Aí ele sabe exatamente, se eu ficar doente, minha mãe vai parar de brigar com meu pai, né? E aí eu vou conseguir chamar atenção. Ele descobre que ele chama atenção a primeira vez que ele fica doente. Pronto, aí é uma sucessão de doenças que ele vai tendo justamente para aqueles pais não brigarem. Lógico que isso é necessário que se interrompa, porque senão essa criança vai ficar toda prejudicada. A partir de que idade isso começa a acontecer? Tem uma idade que a criança percebe alguma dissintonia na família e ela começa a interferir? Ou isso, né, fazendo alguma coisa, ficando doente para chamar atenção, ou tendo um comportamento diferenciado? Isso tem uma idade que a gente pode dizer, olha, a partir de tal idade tem que cuidar mais ou... Eu não vejo idade. Eu também não acho que desde bebê, desde que ele já está percebe. no seio o bebê da já família, percebe ela sabe. Ela consegue perceber a movimentação do pai, da mãe, o relacionamento, as energias, né, que o casal passa para o filho. Isso a criança percebe, até o olhar a criança desde já que é percebe. bebê. Agora, quando ela vai começando a adquirir a questão da linguagem, que ela vai conseguindo verbalizar, que ela vai conseguindo se expor melhor, é claro que a criança também tem essa inteligência para poder criar esses métodos de manipulação, né? Se meu pai e minha mãe estão desse jeito, eu vou... É alguma coisa intuitiva ainda? Sim, é alguma coisa intuitiva. Sim. Mas ela usa dessa arma que ela tem, né? Para ver se consegue tirar um pouco o foco daquele problema e atrair atenção para si. Eu acho que uma questão
que é natural no desenvolvimento da criança, ele começa a perceber que tudo naquela casa meio que gira em torno daquela criança, né? Quando é bebê, vai acontecendo assim, os pais trabalham, vão se organizando para poder oferecer uma estrutura familiar adequada. E aí, quando também vem a crise, a criança é natural que ela ache que ela é a protagonista daquele momento. E aí, o ideal seria que os adultos realmente assumissem a posição de adultos, né? E tranquilizassem a criança. E dissessem que o papel daquela criança naquela família ainda não é de resolver problemas. É o que a Lucrécia falou, né? Que é o papel é dos adultos. Cabe aos adultos resolverem, né? Infelizmente, na nossa sociedade, o que a gente vê são adultos cada vez menos hábeis nessa situação e nessa formação. Eles transferem cada vez mais numa tentativa de pedir socorro, aí não pedem as pessoas adequadas, não vão procurar o terapeuta, não vão procurar ajuda e transferem para os filhos uma responsabilidade que a criança ainda não tem a menor condição, nem psicológica, nem emocional, nem física para suportar, e aí por isso que a criança utiliza todas essas formas de tentar minimizar essa questão, né? Mas que a criança tenha idade, uma idade própria, não tem, não. Um problema comum que acontece entre o casal, especialmente entre o casal, marido e mulher, é a questão da disputa da autoridade, né? É verdade. Isso é muito comum na família, aquela disputa de autoridade. Isso afeta a criança e de que forma isso pode afetar essa criança, inclusive na questão do desenvolvimento desse senso de autoridade em relação aos pais, aos amigos, ao seu círculo de relacionamento. Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Com certeza. Cabeça pra cima.